Boa noite, moçada. Estamos aqui para mais uma videoaula de Sociologia Geral e Jurídica da Unipac de Uberaba. Todos estão bem? Com certeza felizes em razão de terem recebido aí as suas notas da primeira etapa de avaliação, não é verdade? Grande maioria se saiu muito bem e eu peço a todos que chequem a sua nota fechada no portal do aluno, tá bom? O local para poder olhar a sua nota total não é o Blackboard. Na realidade, você precisa acessar o portal do aluno. As notas do teste que foram aplicadas via portal Blackboard, nós só temos notas parciais, as notas apenas do teste. Lá no portal do aluno, quem já acessou já viu, estão as notas do teste somadas às notas das ADAs. Tem aluno que ficou com nota 0, tá certo? Eu não consegui identificar o teste no portal e não consegui encontrar as ADAs. Então, por favor, verifiquem se o seu caso é um desses casos com problemas, entre em contato comigo para a gente ver o que é que deve ser feito, tá ok? Pois bem, estamos aí começando a nossa segunda etapa de avaliação. Nós temos que definir parâmetros para esse momento que estamos vivenciando e o trabalho que nós havíamos marcado para este bimestre, para esta etapa de avaliação, era o exame oral a partir dos ensinamentos contidos no livro O Príncipe de Maquiavel. Você se lembra? Tenho certeza que já deu tempo para todo mundo ler. Mas quem não leu ainda, baixem da internet, adquiram o mais rápido possível a obra, se for necessário, mas não falta site na internet que disponibiliza o Príncipe para leitura integral sem custo algum, inclusive para baixar. Eu, sinceramente, recomendo baixar e imprimir. E com o seu impresso, você vai fazendo anotações relevantes, exatamente como a gente havia combinado no primeiro dia de aula, tá certo? Se você fizer a leitura do livro e ir ticando os momentos em que mais lhe interessa, os momentos mais importantes das convicções de Maquiavel contidas no Príncipe, com certeza o entendimento vai ser mais fácil. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica avaliativa dessa segunda etapa? Em relação ao trabalho do Maquiavel, infelizmente aquele exame oral que nós havíamos estipulado na etapa inicial não vai ser possível. Devido ao isolamento social, às regras estipuladas pelos governos estadual e municipal, nós estamos impossibilitados desse contato humano e até uma questão de prevenção muito importante, diga-se de passagem. Então nós vamos fazer essa atividade exatamente como foi a prova. Nós vamos fazer na modalidade teste via portal. A grande vantagem, aliás, é que você pode ter acesso às suas notas logo depois de fazer o teste. E aí não tem ansiedade, não é verdade? Então você vai fazer a leitura do livro, vai marcar aquilo que é mais importante, que são as convicções. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Maquiavel e nós vamos retomar isso na última semana do mês de maio. Por quê? Porque o nosso teste será aplicado na primeira semana do mês de junho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas datas para passar para vocês. Então, nossa aula de revisão, o checklist a partir do livro O Príncipe de Maquiavel que você leu, para poder facilitar o seu desenvolvimento do teste que será aplicado na primeira semana de maio. Essa aula de revisão, essa aula de checklist vai acontecer no dia 25, tá? Segunda-feira, 25 de maio, não percam. E no dia 1º de junho, na nossa primeira aula de junho, vai ser aplicado o teste valendo 10 pontos. Os outros 20 pontos serão reservados para a avaliação, tá bom? Não percam, fiquem atentos aos prazos.
Maquiavel, como vocês começaram a desenvolver a leitura, como já estão tomando gosto pela obra desse filósofo fantástico, um verdadeiro estudioso das relações sociais e políticas que influenciou sobremaneira a nossa maneira de compreender a história, de compreender como se desenvolvem as relações de poder. Maquiavel, ele é rotulado de forma odiosa como alguém ruim. Inclusive, se vocês recorrerem ao dicionário, vão encontrar Maquiavel como sinônimo, maquiavélico como sinônimo de uma pessoa dissimulada, sem limites, uma pessoa capaz de qualquer coisa. E não é bem isso. Maquiavel, na realidade, foi um grande estudioso. Nós temos que retomar para reconhecer a importância de Maquiavel ao período histórico em que ele viveu. O Maquiavel nasceu em 1469, informação que está aí no comecinho do livro, tá certo? A maior parte dos livros trazem essa biografia. Portanto, ele viveu durante o Renascimento italiano. E contrário do que muita gente pensa, ele não era um cientista político. Pelo contrário, a sua obra é bastante diversificada e nós vamos encontrar até poemas que são atribuídos a Maquiavel. Maquiavel, na realidade, ele serve até de inspiração para nós que viemos de famílias pobres, de famílias de menor poder aquisitivo, tá certo? Maquiavel nasceu em uma família de poucas posses. O início da sua carreira foi ocupando funções de pouca relevância dentro da estrutura da administração. Existem poucos registros da juventude do Maquiavel, mas ele se casou com a Marietta Corsini em 1501. Tiveram 4 filhos e 2 filhas. Criar família desse tamanho não é moleza. Naquela época também não. Precisava trabalhar muito. Famílias volumosas eram comuns, mas custavam caro. Assim como hoje. Maquiavel, então, foi uma pessoa que sempre se dedicou aos estudos. Maquiavel não tinha preguiça. A dedicação de Maquiavel aos estudos é que lhe rendeu o conhecimento necessário para o desenvolvimento dessa obra maravilhosa chamada O Príncipe, e que as pessoas muitas vezes vão apresentar com deformidades. Maquiavel foi genial ao separar em 2 extremos política e ética. Algo que a história contemporânea continua a nos demonstrar de forma clara. Com certeza, não precisa pensar 2 vezes, O Príncipe é a obra mais importante de Maquiavel, aquela que se tornou referência desse grande pensador que é estudado na filosofia, na sociologia, nas ciências políticas. Ele é realmente alguém que trouxe aspectos significativos a partir de uma leitura histórica. Maquiavel, assim como toda pessoa que quer ser advogado, era um grande observador. Ele aprendia observando, ele analisava, e essa análise era feita de forma desprovida de qualquer sentimento. Era uma análise fria, uma análise neutra. Nós temos entre as principais ideias de Maquiavel aquelas que estão vinculadas ao objetivo do príncipe. Qual é o objetivo de um príncipe em períodos principalmente absolutistas, em que o poder repousa nas mãos de apenas um? Sem dúvida alguma, é conquistar e manter o poder. E essa análise é muito bem feita em O Príncipe. Maquiavel analisa a partir de perspectivas históricas, construindo uma perspectiva baseada em vários momentos da humanidade, uma estratégia que permite ao príncipe conquistar e manter o poder. Importante lembrar que Maquiavel, o tempo todo,
justifica as ações do príncipe em relação à conquista e manutenção do poder como questão de Estado. O príncipe e o Estado se confundem, os interesses se confundem. Na realidade, o príncipe precisa fazer o que for necessário para garantir a integridade do Estado, para garantir a sua coesão, a sua força e impedir o quê? Que o seu poder seja tomado. Maquiavel vai nos apresentar, então, alguns aspectos extremamente importantes para compreender de que forma se conquista e se mantém o poder. Primeiro, ele vai fazer uma análise a respeito da fortuna. Entende-se a indicação dos aspectos circunstanciais e pouco previsíveis que resultam em benefício ou malefício. Não se trata de uma força sobrenatural, mas do próprio desdobramento natural de tudo que envolve e afeta o ser humano. Decisões, enfermidades. Então nós temos já de cara, de pronto, um distanciamento do Maquiavel daquela perspectiva equivocada de que o poder do príncipe, o poder do soberano era fruto de vontade divina. Deus é quem resolvia a quem pertenceria o poder. Maquiavel vai atribuir a questões naturais, ao acaso, essa dinâmica. Maquiavel também faz uma análise muito interessante a respeito da virtude, que são características pessoais que vão auxiliar o governante a garantir o seu objetivo. Trata-se, por exemplo, da astúcia, da virilidade e da flexibilidade. Ou seja, o príncipe, aquele que pretende conquistar e manter o poder, precisa ter qualidades muito específicas para sobreviver na política. Ele precisa demonstrar para os seus rivais que ele é um homem capaz de qualquer coisa, que ele não teme a absolutamente nada. Precisa mostrar-se como uma pessoa inteligente, sagaz e que tem muita astúcia, que sabe planejar, que sabe se prevenir e que, se preciso, também saberá atacar. Os preceitos em Maquiavel estão entre a lei e a força. Então o governante precisa basear suas decisões de acordo com o que ele acredita ser necessário. E essas decisões vão depender do contexto. Ele precisa analisar com muita frieza o momento, todas as circunstâncias que o cercam antes de se decidir. Em Maquiavel nós vamos ver que o político, o governante, precisa aparentar ser bondoso, uma qualidade. Contudo, ele tem que demonstrar que não tem medo de usar a violência e que vai usá-la sempre que considerar necessário. Assim, ele impõe temor aos seus inimigos, ele impõe temor àqueles que um dia pensaram ou que pensam em afrontá-lo, em atacá-lo. Maquiavel não admite a defesa, ele fala do ataque e da importância de cativar o povo para que ele esteja ao seu lado, mas sempre lembrando que mais importante do que ser amado é ser temido, porque as pessoas não têm medo de enfrentar aquele que amam, mas vão pensar duas vezes antes de tentar com qualquer coisa contra aquele que temem. Maquiavel era realmente um gênero à parte da teoria política e uma teoria que se debruçou justamente sobre a análise de questões históricas. O Maquiavel tem ideias que motivaram inúmeras reflexões e que formaram a base do pensamento realista em ciência política. É uma interpretação considerada equivocada por muitos teóricos atribuir utilitarismo às convicções de Nicolau Maquiavel, já que este jamais propôs como regra
que os fins justificam os meios, como a gente escuta por aí. Pode-se dizer que a imoralidade atribuída às reflexões do Maquiavel é fruto de uma leitura historicamente descontextualizada e textualmente seletiva, ou seja, manipulação do discurso de um teórico que tem tudo para nos inspirar. As lições de Maquiavel, embora remontem lá atrás ao comecinho do século XVI, ainda hoje suscitam debates efervescentes. E nós conseguimos identificar todas aquelas indicações que Maquiavel faz para a conquista e manutenção do poder ainda hoje em pleno século XXI. Então você vai pegar o livro, vai se debruçar sobre o Príncipe de Maquiavel, fazendo uma leitura com bastante critério e frieza, com neutralidade e astúcia, qualidades extremamente necessárias para que nós possamos obter sucesso no direito ou em qualquer carreira que exija um pouquinho de planejamento e postura estratégica. Com certeza Maquiavel vai somar e muito para o seu amadurecimento e nós vamos exercitar o seu conhecimento em um teste lá no dia 1º de junho. Lembrando que na última semana de maio, vou rever, acho que é dia 25, é isso que eu falei com vocês? Isso mesmo. Dia 25 de maio, eu vou fazer uma aula um pouquinho mais técnica em relação às perspectivas contidas no livro O Príncipe. Essa revisão vai ser extremamente importante para ajudar você a sanear todas as dúvidas que tiver em relação a essa obra e também a se preparar para o teste do dia 1º. Regra do teste é exatamente a mesma da prova, tá certo? Você vai ter uma única tentativa para fazer o teste. Então é muito importante que você esteja com o livro, esteja com a aula em mãos, para você poder recorrer. É de consulta então, professor? Sim, é de consulta. Você pode recorrer à aula, pode recorrer à internet, pode recorrer e deve ao livro O Príncipe. Com base nessas três ferramentas à sua disposição, eu não tenho dúvida que você vai fazer o teste com muita tranquilidade e vai alcançar sucesso nesse empreendimento, tá bom? Então, na última aula de maio, dia 25, a gente retoma Maquiavel. E no dia 1º de junho a gente faz o teste. Perdeu o teste, você tem no máximo 48 horas para entrar com o pedido de segunda chamada. Então nada de perder o teste, tá bom? Vamos nos preparar e vamos fazer bonito mais uma vez. Que nessa primeira etapa de avaliação vocês me deixaram muito orgulhoso mesmo. Até a próxima videoaula de Sociologia Geral e Jurídica. Eu disponibilizei um link para vocês lá no plano conteúdo, para vocês terem acesso a mais um artigo científico a respeito da obra de Maquiavel, que com certeza vai enriquecer ainda mais esse diálogo que nós tivemos aqui. Semana que vem tem mais e, se Deus quiser, estaremos juntos aqui no meu canal. Vou fazer propaganda, não esquece de curtir, hein? Vai lá, se inscreve no canal para você não perder a notificação das novas aulas, não perder de forma alguma o nosso bate-papo aqui toda semana. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima!